Boa tarde, gente. Muitas vezes as pessoas se encabulam quando botam um comércio, que começa a aparecer concorrente na vida. Vocês estão vendo aqui esse pé de milho aqui, né? Ó? Esses pés de milho aqui, essa terra aqui, a máquina passou raspando, tirando todo o estrumo em cima dela. Você vê como é que tá aí, ó. É feinho esse pé de milho, ó. Feinho. Eu fico cativando aqui, já botei adubo para ver se recupera. Mas aonde tem um mato, onde tem concorrência, você vê aqui, ó. Onde você vê aqui, ó. Onde tem a concorrência, você vê os pés de milho já com espiga, né? Muitas vezes é assim na vida, na sua vida. Muitas vezes você pensa que ter concorrência vai lhe derrubar, não. Quem derruba você é você mesmo. Às vezes com seus pensamentos negativos, né? Seus pensamentos negativos, você, como se diz, começa a pensar negativo e aí a sua vida vai de água abaixo. Entendeu? Eu me lembro quando eu tinha uma padaria, a padaria que minha mãe me repassou, aí entrou um concorrente. Aí eu sei que teve lá um vizinho que disse, olha, agora o Cício vai, o Timarco Diniz, Cício Diniz, que eu tenho esses dois nomes que as pessoas me chamam, e outros nomes, né? Cícero Luca, Chico Brega, tem gente que me chama de todo jeito, mas eu atendo todos. Chico Brega, Timarco Diniz, Cícero Diniz e Cícero Luca. Muitas vezes tem gente que me chama assim, mas eu atendo com todo amor e carinho os 4 nomes que as pessoas me chamam. E eu me lembro que essa pessoa botou lá a padaria, concorrendo comigo, e muitas vezes a pessoa disse, agora ele vai fechar as portas, Cícero Diniz. E eu não, tratava ele muito bem. E eu vou contar uma coisa para vocês, como a gente não pode ter preocupação com o concorrente. É como aqui, ó. Aonde tem um mato, é sinal que o plantio é melhor. Aonde não nasce o mato, é sinal que a terra é mais fraca, o legume vai ser mais fraco. É como às vezes você bota um comércio num ponto fraco, numa rua fraca, a tendência é a venda ser fraca. Mas se você bota numa rua que tem muitas vendas, que tem muitos concorrentes, que tem muitas, como é que se diz? A tendência é você vender bem. A tendência é você crescer. Aí o que que aconteceu? Na minha época, quando eu tinha essa padaria, que a pessoa disse que eu ia fechar as portas, pelo contrário, era onde eu mais vendia. E a padaria que ele falou que eu ia fechar as portas por causa dela, tinha dia que ela só fazia pão porque o padeiro ia lá em casa me pedir. Ô, seu Cícero Diniz, você pode me fazer um favor? Rapaz, a mulher esqueceu de comprar o fermento. Tem como você me arrumar uma colher ou 2 colheres de fermento? Eu pegava e dava o fermento para ele fazer os pães, né? Eu dava os fermentos. E teve ocasiões dele ir lá em casa pedir sal, porque às vezes nem sal não tinha para fazer os pães e nem o fermento. E eu arrumava o sal e o fermento e dava. E minhas vendas nunca caiu. E depois ele fechou lá as portas, saíram, foram embora, não sei qual o motivo, mas sempre procurei ajudar eles. Procurei ajudar. Eu emprestava o fermento, eu emprestava o sal para ele fazer o pão de sal, e tudo eu fazia. Tudo isso eu fiz, e graças a Deus eu nunca fechei as portas. Eu nunca tive venda fraca. Sempre, tudo que eu fazia, vendia. Às vezes o povo queria e não tinha. Entendeu? E eu fechei a padaria, não foi porque a venda caiu, não. Foi porque na época eu passei a sentir um sintoma e fiquei preocupado e fechei a padaria pensando que era a padaria que estava me fazendo mal. Entendeu? Mas é assim. Se você está no lugar e começa a surgir concorrente, não tenha medo, não. A concorrência faz você crescer. Quem faz você cair é você mesmo, viu? Um abraço do Timarco Diniz. Se você gostou dessa história, compartilhe.